Hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho mais dark, no ambiente mais escuro assim, porque o tema também é um tema que por muito tempo ficou obscuro, até mesmo entre os melhores cursinhos, entre professores até considerados bons, mas a verdade é que na internet esse negócio é ensinado de um jeito assim que beira a bizarrice em alguns casos. Então é um tema dark, um tema escuro, e você vai olhar bem aqui no meu olho, eu e você, para eu te explicar de uma vez por todas como é que deve ser uma proposta de intervenção da redação do Enem. Olha só, a proposta de intervenção ela tem que ter cinco elementos. Eu vou te dizer quais são esses elementos. O primeiro deles, o agente, é quem vai fazer aquilo que você está propondo. Tá? Esse agente pode ser algum órgão governamental, pode ser a família, pode ser ONG, pode ser você indivíduo, pode ser a escola, pode ser as comunidades, pode ser a igreja, pode ser quem você quiser, mas tem que ter um agente, alguém que vai fazer. Ok? Este é o primeiro elemento. Segundo elemento, aqui comigo. Segundo elemento, o agente ele vai fazer alguma coisa, certo? Então tem que ter que coisa é essa? O agente vai fazer alguma coisa. A gente tem o quem e agora o que, certo? Pode ser milhões de coisas. Só não me venha com criar lei. Criar lei não é proposta de intervenção, gente. Você tem que fazer alguma coisa propor alguma coisa que resolva o problema. Tá? Lei não resolve problema. E isso a gente já deveria saber desde criancinha no Brasil. Ok? Segundo elemento, então, é o que. Terceiro elemento é como. Quem vai fazer o que, como, de que maneira. Tá? O meio de se fazer isso. Porque é muito fácil dizer que o Ministério da Economia deve disponibilizar cesta básica para todas as famílias que têm fome. Como? Como fazer isso? Tem que ter, tá? Então estamos com três elementos. O que fazer, ou melhor, quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer. Próximo elemento é o detalhamento de um desses, tá? Pode ser um detalhamento do meio, um detalhamento do o que, ou um detalhamento do próprio agente. Você pode especificar alguma coisa sobre esse agente. Tem que explicar melhor quem é, ou delimitar melhor. Tá? E tem mais um elemento que é importante, que é o efeito dessa solução em relação ao problema. Isso tem que estar escrito na sua redação. Não é algo que você tem que considerar que é óbvio ou que fica inferido a partir do que você escreveu. Não. Então a gente fica com 5 elementos. Quem vai fazer o que, como vai fazer, o detalhamento de um dos elementos anteriores e o efeito dessa sua solução para o problema que está sendo proposto. Até vou ligar a luz agora. Liguei, fiquei amarelo, tá? Para você prestar atenção de novo em mim. Então, são só esses 5 elementos que precisa ter numa proposta de intervenção. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu vou ler para você. Presta atenção. Essa é uma proposta de intervenção que tirou nota máxima, que é 200. É uma competência que vale 200 pontos na redação do Enem. E ela diz assim, ó. Segundo Steve Jobs, vírgula, abre aspas, a tecnologia move o mundo, fecha aspas, vírgula. Portanto, é dever do Ministério de Comunicação, em parceria com grandes plataformas como Facebook e Google, tentáculos das trocas de informações, impulsionar uma melhoria na tecnologia para que estes filtros de molde pessoal sejam extintos, por meio de um investimento pesado por parte do governo, com o intuito de minimizar a manipulação de dados. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o agente, Ministério de Comunicação em parceria com grandes plataformas. A gente tem logo depois, a gente tem um detalhamento do agente, como Facebook e Google. A gente tem o que é a ação que esses agentes vão tomar, impulsionar uma melhoria na tecnologia. O efeito dessa ação
para que estes filtros de molde pessoal sejam extintos. O modo, o como, o meio como fazer isso, por meio de um investimento pesado por parte do governo. Tá? E depois a gente ainda tem um detalhamento desse efeito, que não é necessário, mas com o intuito de minimizar a manipulação de dados. Então a gente tem o agente, um detalhamento do agente, uma ação, um como e o efeito disso tudo. Para o problema aqui que era o uso de dados na internet, né? Certo? Agora, algumas coisas importantes. Tem alguns agentes ou algumas ações que são consideradas nulas na questão da nota, na avaliação da sua proposta de intervenção. Quem são esses agentes considerados nulos? Se você usar a palavra alguém, ninguém, alguns, uns, outros, tá? Esses agentes são nulos. Você vai dizer alguém tem que fazer isso. Isso é agente nulo, tá? E também verbos no imperativo. Se você disser assim, deve-se, ou melhor, faça com que as informações sejam mais bem seguras na internet. Faça, você está dando uma ordem, está usando um verbo no imperativo. Isso é considerado um agente nulo. Tá? E quais são as ações nulas? Isso é importante porque eu já vi muitas redações. Medidas devem ser tomadas. Nossa, eu já vi isso em muita redação, gente. Medidas devem ser tomadas. Isso é nulo. Isso é o mesmo que dizer nada. É uma expressão vazia de sentido. Não use. Dar o primeiro passo. Não. Obstáculos precisam ser superados. É preciso fazer alguma coisa. Tudo isso é expressão nula que não acrescenta nada no seu texto. Tá? Então é isso e somente isso. Esquece todo o resto que você já ouviu sobre proposta de intervenção na redação do Enem. Até mais.